Oi, para quem não me conhece, meu nome é Elisete Batista e o meu interesse hoje em falar com você um assunto muito importante chamado TDAH. A minha formação é em marketing, não tem nada a ver com TDAH, né, gente? Sim, é formada em marketing. Porém, hoje eu moro na Suécia há mais ou menos 13 anos, 14 anos precisamente, e eu comecei a trabalhar em escolas infantis mais ou menos uns 10 anos atrás. E nesse período de 10 anos, durante esses 10 anos que eu trabalho em escola infantil, eu não vou dizer que eu me especializei, mas o meu foco foi muito direcionado a crianças com TDAH, crianças com autismo, e eu, na verdade, criei um grande foco para este grupo. Talvez instintivamente, não sei, mas eu sempre tive muita facilidade de lidar com esse grupo de crianças e isso acabou me levando a uma série de cursos, de estudos, que hoje eu posso dizer que eu tenho uma boa experiência em trabalhar com este grupo. Eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou pedagoga, eu trabalho como assistente escolar, que é aqui nós chamamos pedagoga. Por quê? Porque nós temos um bom conhecimento pedagógico, certo? A respeito de como lidar com a criança, a respeito de doenças infantis, de problemas neurológicos, de uma série de informações que é importante para o desenvolvimento da criança. E isso me dá autoridade de poder chegar aqui para vocês e falar sobre TDAH. Com um detalhe, eu sou TDAH e tenho uma filha TDAH. Então, eu acho que eu posso falar um pouquinho com vocês e escutar também de vocês aí no Brasil, como funciona essa situação do TDAH no Brasil, né, do paciente TDAH. Mas vamos lá, gente, ao que interessa. Hoje eu queria ter um foco muito importante para falar de remédios. E falar de remédios, eu não estou receitando remédios, não estou dizendo qual é bom, qual é ruim, eu estou falando apenas da minha experiência com alguns medicamentos no período em que minha filha começou a descobriu que tinha TDAH e que nós entramos com uma intervenção, entramos com remédio, e eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito. Aí você vai falar, mas você mora na Suécia e você quer falar de remédio aqui no Brasil? Sim, porque na verdade o nome muda, mas a fórmula do remédio continua sendo a mesma, né? E falar de algumas, claro, dificuldades de medicamento aí no Brasil, sabe, eu quero também me informar, como eu não moro mais aí, mas eu quero saber o que acontece aí, eu sou interessada em saber disso. E eu separei alguns medicamentos que ela fez uso nesse período que ela descobriu o TDAH, até ela achar a medicina correta. Então, a minha filha hoje tem 12 anos, ela descobriu que ela tinha TDAH, ainda tinha TDAH, mas ela descobriu que ela era diferente a partir dos 4 anos, quando ela chegou para mim e falou, mamãe, eu sou uma criança diferente, eu acho que eu preciso de ajuda. E aí eu falei, meu Deus, o que é diferente para uma criança de 4 anos? Ela não conseguia se interagir com as outras crianças. Ela não conseguia manter foco, sentar, ela era hiperativa e ela mesma notava essa hiperatividade nela. E aí nós começamos a procurar psicólogos, a começar a ajudá-la e tentamos achar ajuda diretamente na escola. A gente consegue? Consegue, mas é difícil, aqui também as coisas não são fáceis não. Mas enfim, graças a Deus, eu tive um anjo que foi colocado na minha frente e essa pessoa me ajudou, né, a abrir a primeira porta para o tratamento da minha filha. E durante esse período, até então, quando ela não tinha o diagnóstico de TDAH, não foi nada fácil, gente. Por quê? Porque era muita reclamação de escola, ela tinha dificuldade de interagir com as outras crianças, era muita mãe olhando cara feia, era muito comentário atrás das minhas costas. Enfim, a gente escuta coisa que a gente não quer escutar, porque qual mãe quer escutar isso, né? Mas nem todo mundo tem aquela empatia de imaginar, ali tem alguma coisa, talvez a gente precisa dar um tempo, ter um pouco de paciência. Mas enfim, nessa trajetória, ela começou a ter acesso a algumas medicações. E a primeira medicação que ela teve acesso foi o Concerta, que é o Ritalina no Brasil, certo? Se eu não estou falando bobagem. O Ritalina, vou até ler aqui porque o nome é difícil. O composto dele é de cloritrato de metilfenidato. Então, ele tem
uma dosagem diferenciada, e esse remédio vai se ajustando de acordo com a necessidade da criança, tá? Eu creio que aí no Brasil também deve funcionar dessa maneira, e se não funcionar, por favor, escreva, me informe, tá? Então aqui eu comecei com uma dosagem de 18, depois ela passou para 20, depois ela entrou nos 27, e durante esse período e ela foi até os 36 miligramas. Durante esse período que ela utilizou esse remédio, tá, ela diminuiu realmente a hiperatividade dela, ela conseguiu ter um foco um pouco melhor na escola, mas não foi o suficiente. Por quê? Porque o remédio não dava o retorno que ela precisava, tá? E eu tô aqui, gente, até com o computador aberto, porque eu tô acompanhando aqui algumas coisas que esse remédio fala, né? Que essa medicina acontece. Então, o que que aconteceu? Ela teve uma redução de peso muito grande, ela tinha foco, mas era um foco, assim, não era exatamente um foco bom que ela tinha, assim, para sentar, se acalmar. Uma dificuldade muito grande de dormir, quer dizer, ela já tinha dificuldade em desligar o cérebro, relaxar. Com o remédio, meu Deus do céu, era quase impossível de fazer ela dormir. A cabeça dela era 1000 por hora, você entendeu? Então, chegou um momento que eu falei assim, peraí, eu tenho que conversar com o médico. E eu sempre fui muito de anotar essas reações, né? Insônia, nervosismo, que eram algumas coisas que aconteceu com ela, dores de cabeça, náuseas, irritabilidade. E aí eu tive que retornar ao médico. Falei, olha, infelizmente esse remédio não tá dando certo. E ela mesma falava, ela falou, mãe, eu tomo remédio, eu sinto que eu me acalmo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não consigo ter a minha concentração. O Concerta, ou Ritalina, como tem o nome no Brasil, ele é ingerido pela manhã. Aqui no caso a gente só ingere ele pela manhã. Eu li aqui que o Ritalina vocês podem tomar 1, 2 vezes por dia. Não, aqui o Concerta nós só tomamos, a criança só toma no período da manhã. Eu sempre gosto que a criança tome o remédio. Primeiro tome um suco, um leite, alguma coisa, para depois fazer tomar o remédio, que eu acho que é importante ter alguma coisa no estômago para evitar problemas estomacais. O fato dela ter tomado esse remédio e não ter ajudado, eu retornei ao médico e pedi para ele uma nova opção que pudesse ajudá-la. Aí eu voltei com a mesma medicina, isso aqui é o nosso genérico, tá? E aí ele jogou para 36 miligramas. Bom, 36 miligramas, realmente, ela começou a desenvolver um foco maior. Só que ela continuava emagrecendo muito. E isso mexeu com o apetite dela. Então, quer dizer, ela já ficava irritada de não comer, porque ela tinha dificuldade em se alimentar. Ela falava, por exemplo, meu corpo quer comer, mas o meu cérebro não permite que eu ingira a comida. Era uma coisa muito confusa, gente. E aí, isso durou um período de mais ou menos 4 a 5 meses. Aí eu tive que passar por uns 5 meses. Aí eu tive que passar 5, 6 meses. Aí eu tive que passar por um outro medicamento. Aí eu coloquei o Concerta de lado e entrei com o Vivance, que na Suécia é Elvance. 20 miligramas, 30 cápsulas. Esse remédio, todos os remédios agem no sistema nervoso central. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque eu sou dessas. E o composto dele é dimicilato de lixterafetamina, tá? Ele aumenta a atenção, diminui a impulsividade, a hiperatividade do paciente, né, com TDAH, e o efeito dele começa mais ou menos após umas 2 horas e se prolonga, porque começa a agir no corpo, e esse efeito vai, tipo, até umas 10, 12 horas, dependendo do organismo, tá? Aí no Brasil, as concentrações dele são 3, né? 30, 50 e 70. Aqui a gente começa com 20, depois vai para 25, 27. Aqui a gente tem várias graduações.
O uso dele também é matinal. O que eu tenho para falar dessa medicina? Não foi boa. Aí você fala, mas nossa, ela nunca acerta com nenhuma medicina. A minha filha é aquele grupo do 1% que não dá certo. Ela faz parte deste grupo. Mas eu também encontrei famílias que se deram super bem com a medicação e teve famílias que realmente não funcionaram. Em algum aspecto, em algum ponto, foi crucial eles terem que parar com a medicina. A maioria que eu notei que parou que teve que trocar a medicina foi por conta da perda de peso e da falta e a dificuldade da criança dormir. Alguns casos os médicos entraram com uma medicação, melatonina, que ajuda a criança a dormir. Bom, enfim. Só que esse medicamento, gente, ele ajudou ela dentro do que ele promete. Ele ajudou, como conserto ajuda dentro do que ele promete. Só que os efeitos colaterais não foram fáceis. Ela entrou numa depressão que você não tem noção para uma criança de 9 anos. Tem a depressão que ela teve, 9, 10 anos. Ela teve uma depressão profunda. Ela teve muito, assim, pensamentos suicidas. Muito, muito, muito. Toda hora ela achava que ela tinha que morrer. Ela era uma, assim, eu não quero nem abrir muito para falar disso, mas ela teve muito disso, que isso para mim foi o pior momento, tá? E me gerou, assim, uma preocupação muito grande. Ela teve prisão de ventre, dores de cabeça fortíssima, e o humor dela ia de 0 a 10, assim, num piscar de olho. Por exemplo, se você chegasse e falasse assim, vem jantar, aquilo ali ela podia dar uma explosão a ponto de ninguém segurar ela, porque eu perguntei se ela queria jantar. Uma confusão mental, os efeitos foram muito grandes. E eu conversei com algumas pessoas que utilizaram o Vyvanse, o Vance, como a gente chama aqui, todas me relataram este mesmo problema, tá? Ele cumpre o que ele promete, porém os efeitos colaterais são muito fortes. Houve gente que eu escutei que deu certo? Houve gente que escutei que deu certo, que falou foi maravilha, nossa, que beleza. Mas depressão e labilidade emocional, que é mudanças repentinas de humor, problemas para dormir, problemas estomacais e dores de cabeça. Ela tinha dores de cabeça, assim, que, meu Deus do céu, era muito complicado. Então, esse remédio não funcionou para ela, assim. Ela tomou, tipo, 1 mês, 2 meses, eu tive que parar rapidamente com o remédio, porque eu leio a bula, eu anoto, eu acompanho mesmo o efeito do remédio na criança. Sabe, como eu também, quando tomo remédio, eu acompanho o efeito do remédio no meu corpo, no meu organismo. E com isso, tudo isso que eu tô falando para vocês de medicação, sempre foi com estrutura. Que estrutura? Estrutura, sabe, aquela coisa de criança ter hora para comer, criança ter hora para dormir, criança ter hora para relaxar, criança ter hora para ficar em iPad ou televisão, não dar a medicação e deixar a criança 5, 6 horas grudado num telefone, num iPad, não dá um monte de atividades ao mesmo tempo para a criança, um monte de informação, vai lá tomar banho, escova os dentes, põe seu sapato, põe sua camisola, blá, blá, blá. Não funciona com TDAH, não funciona, acho que nem com quem não tem, né, gente, mas com quem tem fica mais difícil. Então, tudo isso tem que ter uma estrutura, tem que ter atividades que despertem, que estimulem a criança a desenvolver foco, objetos que ajudam a criança a diminuir o estresse, como, por exemplo, as bolas de borracha, né? Que eram coisas que ela sentava na sala de aula, ela apertava. Ela tinha também um descansador de pé, onde ela fazia uma fricção. É uma tábua de madeira com um monte ela é grossinha, então a criança vai rolando aquilo e vai fazendo massagem na sola do pé, que é muito bom. Ela não pode sentar num lugar onde ela se sinta acuada, ela tem que ter tempos de paradas, ela tem que parar a cada 15 minutos, ela vai parar a cada 15 minutos. Você não pode colocar a criança num lugar onde ela não tenha como sair para dar uma volta, tomar um ar, ela precisa disso. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer isso na escola? É aí que tá, né? Porque
Na pré-escola é muito fácil a gente trabalhar com isso, mas na escola já se exige que a criança sente, que a criança preste atenção. Eu sei, gente, que é diferente daqui, mas aqui também tem as suas restrições. E aí entra você ir na escola, você conversar com o professor e o professor entender a necessidade do teu filho, porque é muito melhor ele dar uma pausa para essa criança do que deixar essa criança dentro da sala tirando a atenção das outras. Certo? Quer dizer, você tem que achar um caminho. E isso exige muito que você esteja muito emparelhado com a escola, com os educadores. E também muito envolvido com o seu parceiro, com a sua parceira, para eles entenderem que neste processo, vocês têm que estar junto. Vocês têm que, não, a mãe não tem que falar, vai dormir 8 horas e o pai, não, vai dormir 9h30, 10 horas. Não, enche a criança de chocolate, de doce na hora de dormir. Não, não vai comer. Então, vocês têm que estar muito em conjunto, muito em concordância. Certo? Para que isso funcione na cabeça da criança, para que a criança entenda a rotina dela, sabe? Colocar, por exemplo, eu tenho um reloginho, nem peguei aqui, mas eu tenho um reloginho que eu coloco os times. 5 minutos, você tem que tomar seu banho, 10 minutos. É chato, mas ajuda, gente. Ajuda. De início ela achava chato. Hoje ela mesmo pega, ela fala assim, ai, peraí que eu preciso mais. Mãe, coloca aí, daqui quantos minutos, quando o relógio tocar, quantos minutos faltam pra mim sair? 20 minutos. Então ela já sabe que daqui 20 minutos ela tem que sair. Então tudo isso são estruturas que ajudam quando a criança está tomando o remédio. Certo? Até mesmo quando a criança não está tomando o remédio, a criança precisa ter uma estrutura, ela precisa ter uma rotina. O remédio não faz efeito, o efeito eficaz dele não vai existir se não tem essa rotina, né? Por exemplo, se minha filha fica sentada na frente da televisão depois de medicada, assistindo só televisão ou no computador, gente, eu já vi isso. Ela sai assim, ó, mãe, eu tô com depressão, mãe, eu não tô me sentindo bem, mãe, a minha cabeça vai explodir. Por quê? Porque é uma quantidade de informação tão grande que a criança sai dali, tipo, bombada de informação. Então isso é muito importante as pessoas entenderem isso, sabe? E eu não falo isso somente para as crianças, com as crianças com TDAH, eu falo isso no geral. Hoje eu vejo no meu trabalho as crianças entrando já assim, ó, sentada no carrinho e com o celular. Na hora que os pais têm que tirar o celular, a criança só falta ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque ela tá com o celular. Outro dia uma mãe virou pra mim e perguntou, meu filho não pode comer. Eu falei, ele não tá comendo muito bem. Mas é porque ele come com o celular, ele não pode ter um iPad, algum celular, um iPad pra ele se alimentar e assistindo televisão. Eu falei, como que é a rotina dele em casa? Em casa ele tem o telefone todo o tempo durante a refeição. Mas eu falei, não, aqui ele não vai ter, e aqui ele vai comer direito, ele vai aprender a olhar para a comida, ele vai aprender a saborear a comida, ele vai aprender a se socializar com as outras crianças que se sentam com ele não vai ficar grudado num telefone. Eu sou muito radical nesse sentido, sabe, gente? Por quê? Porque quem é responsável pela criança? É a gente. Eu não tô dizendo que eu sou super mãe, longe disso, gente, eu fiz muita coisa errada, mesmo trabalhando com crianças TDAH, com autista. Eu já fiz coisas erradas, mas eu estava no meu processo de aprendizado. Quando eu tive uma TDAH dentro da minha casa, aí eu vi que eu precisava melhorar mais, porque enquanto eu estava na escola, minhas 8 horas de trabalho, eu cuido deles, depois, mamãe, então seu filho. Aí, meu filho, o que acontece lá na casa dessa criança, só Deus sabe. Eu sei que dentro da escola tem uma rotina. E eu sempre tentei passar essa rotina para fora da escola, para os pais seguirem. Uns seguem, outros não seguem, mas enfim, quem seguiu veio contente dizer, deu certo, funcionou. E é esse o propósito, você entendeu? É esse o nosso propósito aqui. Não é da gente dizer que a gente está vindo com uma fórmula mágica, mas é de dizer ou de reafirmar, ou até mesmo dizer que já outras pessoas já falaram em algumas páginas de TDAH, foco, rotina, foto de apoio. Então isso é o que a gente tem que continuar falando para que a coisa funcione, porque ela não vai funcionar simplesmente abre essa caixinha, toma um remédio, oi, tô com foco, não, você tem que estimular. Agora é que nem aquela história, você tomou o remédio para dor de cabeça, você tem que descansar. Você tomou o remédio
para você ir treinar, então você tem que ir treinar. Mas tomar o remédio e não fazer nada não ajuda muito, certo? Não ajuda muito. Então, leitura na hora de dormir, procurar ler, procurar ajudar essa criança, tá? Nos deveres escolares, nas leituras de livros que ela se interessa, estimular a pintar, porque o TDAH, gente, ele pensa fora da caixinha. Essa criança é muito criativa. Não pense que não é, porque é criativa. Só precisa ser estimulada, como qualquer outra criança. Um pouco mais, talvez, um pouco mais, mas precisa ser estimulada. Então, isso é muito importante. Agora, retomando ao remédio, desculpa eu ter cortado, ela entrou com o Medicnet. O Medicnet, como que eu posso dizer? Ele tem a mesma composição do Ritalina, porém, ele age num espaço de tempo muito curto, tá? Ele não tem, como que eu posso dizer? Ele é um pouco parecido com o Ritalina, ele tem a mesma composição, porém, ele não é um remédio para durar 12 horas ou 10 horas. Ele dura no máximo 8 horas, que é o tempo que a criança fica na escola. Depois daquilo, acabou o efeito e a criança volta a ter normal. A criança não vai ficar agitada nem nada, mas ele não tem esse efeito prolongado. E eu cheguei nesse medicamento depois de muita conversa. Depois da minha filha sempre me dar feedbacks dela, falar assim, mãe, eu tô me sentindo meio estranha, ai mãe, eu venho pra casa, eu tô... E eu não queria que ela se sentisse num estado de letargia, eu queria que ela reagisse, certo? Então, conversando com a médica, conversando com os médicos, eles falaram assim, vamos trabalhar com essa medicação, porém, essa medicação não vai ter um efeito prolongado. E foi muito bom, por quê? Porque ela mexe eu acredito que toda medicação para TDAH mexe um pouco com o apetite. Mas no caso dela, o apetite não desapareceu, ela não emagreceu, as dores de cabeça, infelizmente, ela tem, mas não tão constante como aconteceu com os outros medicamentos. O que eu posso mais relatar a respeito disso? Às vezes ela tem algumas mudanças de humor. Eu posso dizer que esse medicamento foi o melhor que ela fez uso, tá? E ele funcionou bem. Por quê? Porque ela não precisou mais ficar naquele tempo com aquela medicação no organismo um tempo de 12 horas. Ela tem essa medicação num tempo de 6 a 8 horas que funciona perfeitamente dela. Passou o efeito, normal, ela não vai ficar agitada nem nada. Ela tá bem. Por quê? Porque já é o período onde ela também já entra num outro ritmo para ela já ir descansando, ela já tá em casa, ela já assistiu televisão, ela já fez a liçãozinha dela, ela já jantou, aí ela já tá num ritmo já de, como se diz hoje, ela já tá se aterrissando, né? Aterrissando o cérebro dela, tá? Então, eu dividi com vocês as informações dessas medicações aqui. Como eu falei, eu não sou médica, não estou receitando, estou passando a minha experiência, o que eu vivi com cada medicamento, e quero que vocês relatem também qual foi a reação dos filhos de vocês até mesmo adultos que tomaram essa medicação, como reagiu o corpo de vocês, que é muito interessante saber disso. Outra coisa que também me chamou a atenção, gente, é o preço dessa medicação. Eu fiquei aterrorizada quando eu vi o preço dessa medicação no Brasil. Por quê? Gente, essas medicações, elas não... Como que eu posso dizer? Ninguém toma remédio por tomar. Toma porque precisa, certo? É uma necessidade. E no caso de uma criança TDAH, eu vou falar TDAH porque é o que a gente está falando no momento. Ela precisa disso, porque isso faz parte da vida, do desenvolvimento dela. Ela precisa da medicação para ajudar ela a se concentrar na escola, ela precisa da medicação para ajudar ela a interagir socialmente, ela precisa da medicação para ela se acalmar, para tirar a ansiedade dela, para ajudar ela até mesmo a não entrar numa depressão. Enfim, ela precisa da medicação. Então, isso me assustou muito, a situação de ver as crianças hoje que necessitam dessa medicação
num preço tão caro. Eu não sei se aí as pessoas têm a possibilidade de ter esses medicamentos de graça, né, pelo SUS, não sei. Mas eu sei que não é fácil. Uma vez minha irmã precisou tomar uma medicação, um medicamento pelo SUS, ela conseguiu uma, duas vezes. Depois, ela teve que fazer empréstimo no banco para tomar essa medicação. E quem não consegue fazer empréstimo no banco, né? Então, não é fácil, não é nada fácil. Eu me senti comovida de ver a situação das crianças, né, que necessitam, dos adultos, dos adolescentes, que necessitam dessa medicação. Eu sei que você deve estar me perguntando, mas quanto você paga aí para você estar tão indignada? Eu pago caro, eu pago praticamente o mesmo, quase um pouquinho menos do que vocês pagam aí no Brasil. Talvez eu pague aqui em torno de 300 reais, 350, vai. Mas eu digo quase que é o mesmo preço. Só que eu não pago, eu recebo do governo, tá? Então, no caso do Vivans, aqui ele vai dos 18 miligramas até, sei lá, os 50 e pouco. E se eu tiver que ir ajustando, cada vez que eu vou buscar na farmácia, eu não pago. Eu vou recebendo. Tanto que eu tinha muito remédio aqui, eu até joguei um pouco fora, porque eu tinha muito. Conforme ela ia ajustando, eu tinha que ir parando a medicação e trocando. Agora, imagina se, por exemplo, o Concerta, que ela foi de 18, ela foi 18, 27 e 36. Concerta que eu pago mais ou menos, acho que uns 200, vai, uns 150 reais. Esse daqui, então, que ela foi de 20 a 40, ele custa aqui em coroas, 550 coroas. E eu tive que buscar ele todo mês, porque são 30 cápsulas, são 30 dias. Então, eu recebo, eu não gosto de fazer comparações, eu não pago. Mas se eu tivesse que pagar, cara, me quebrava, ia me dar ia me doer o bolso, eu teria que cortar algumas das minhas despesas aqui. Então, é muito complicado isso. Eu não gosto nem de ficar falando como que funciona aqui, porque eu não tô aqui pra ficar comparando a minha vida com a vida do brasileiro, certo? Porque eu sei que há diferenças. E não tô aqui pra contar vantagem, também nada disso. Mas eu fico indignada. Indignada. Essa é a minha posição. Por quê? Porque eu acho que é uma necessidade da criança, uma necessidade da adolescente, uma necessidade do ser humano ter uma medicação. E eu, gente, já passei por isso. Não, a minha família já passou por isso, de precisar de medicamento, precisar do SUS, não conseguir, ter que fazer empréstimo no banco, ter que fazer vaquinha. Isso, a gente já passou por isso, eu sei o que é isso. Eu não tô falando de imaginar, eu tô falando de ter vivido isso. Então, a minha ideia de falar do medicamento é exatamente obter informação de vocês como que é essa medicação. Porque, que nem eu conversei com algumas famílias, falaram, mas quem não consegue comprar a medicação entra com a intervenção clínica. Mas às vezes a intervenção clínica você paga também. Eu não sei como funciona aí, mas eu acredito que paga. E quem não consegue nenhuma coisa nem outra, ou tem que esperar um tempo largo para uma consulta, ou tem que pagar uma consulta, ou não tem... O que acontece com essa criança? Então, essa página aqui é para ajudar também nesse sentido, dar dicas, abrir cursos, abrir formas de vocês obterem ajuda, né? Por quê? Porque hoje a necessidade das pessoas, hoje o TDAH, na minha época, detalhe, eu também sou TDAH, na minha época eu sofri muito por eu não saber o que eu tinha. Ah, ela é lerda, ela é burra, ela não sabe de nada, ela não vai conseguir fazer nada, e essa daí não vai sair da quinta série, isso e aquilo outro. Graças a Deus, eu consegui até me formar, ter um curso superior, aprender novos idiomas, mas gente... Quando eu descobri que eu tinha TDAH, eu caí no choro, eu chorei muito. Foi um choque pra mim. Por quê? Porque eu não precisava ter sofrido tanto. Tanto na minha infância, como na minha adolescência, como na minha vida adulta. Escutado coisas que eu escutei. Porque eu não sabia que eu tinha TDAH. Eu não sabia que eu precisava de ajuda. Então, quando a gente sabe que a gente pode ajudar uma criança a não sofrer bullying, a não ser humilhada, a não ser excluída, a não ser sabe, não tem nem palavras.
sabe, a gente conseguir ajudar o nosso filho, o filho da nossa amiga, não interessa, conseguir ajudar um ser humano, conta muito. E eu tive que passar por um processo muito dolorido, até eu chegar no ponto de eu entender que eu tenho TDAH, até eu chegar no ponto de eu chegar e falar com os meus amigos, minhas colegas de trabalho, olha, eu preciso que você passe a informação de uma forma clara para mim. Olha, não adianta você me dar 30 afazeres de uma vez, porque eu não vou conseguir administrar esses 30 afazeres. E ninguém falar, ela é lerda, ela é isso, ela é aquilo, ela não serve para isso. Mas respeitar a minha condição. E isso tem que ser respeitado, gente. Tem que ser respeitada a condição da criança, a condição do adolescente, a condição do adulto com TDAH. Não é que a gente, mas essa pessoa tem problema. Não, não temos problema. Sabe o que nós temos? Nós temos solução. Como assim solução? Sim, eu sei que eu tenho um problema e eu já solucionei ele. Você pode fazer isso, isso, isso. A gente pode trabalhar dessa forma. Pronto, tá solucionado. Por quê? Porque se a gente não começar a incluir as pessoas, seja com TDAH, seja com alguma deficiência física, seja com qualquer outro problema, nós não vamos criar uma sociedade perfeita, porque ela não existe. Então, gente, vamos ajudar nossas crianças, vamos tentar ajudá-las de todas as maneiras possíveis, vamos trocar informação, vamos conversar, vamos falar de medicamento, vamos falar de estrutura, vamos falar de intervenção, vamos nos ajudar. E quando eu criei essa página, era algo que estava dentro do meu coração há muito tempo. Porque eu falei, gente, eu tô guardando conhecimento, eu tô guardando experiência. Porque eu sempre falava assim, mas eu não tenho curso superior de pedagogia, de psicologia, de blá, blá, blá. Só que uma professora do meu trabalho virou para mim e falou assim, Elisete, se eu tivesse metade da tua experiência que você tem, nossa, minha filha cristã, nossa, eu aprendo muito com você. E a partir dali eu falei, não, eu sou capaz, eu vou seguir em frente. Então eu convido você a seguir a Interagindo Mentes, a dividir seu conhecimento, a dividir suas dores, a dividir. A gente tá aqui para colaborar, para ajudar, para se juntar, para se unir, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e me aguarde no próximo vídeo. Um abraço.